meus amados amigos, espectadores aqui do Grupo Agita de Comunicações. Hoje é um desafio para mim, que vou entrevistar ela, maravilhosa, linda. Ela é psicóloga, ela é coach, psicanalista, cientista social, atriz, poetisa e pesquisadora e minha amiga de longa data, Isabel Fiorese. Isabel, obrigado. É uma honra poder bater esse papo com você aqui em primeira mão, né, em Três Lagoas. A honra é toda minha. Eu quero cumprimentar os amigos de Três Lagoas, esses amigos queridos, que eu tenho sempre um relacionamento muito bacana com eles. Quando eles vão a Campo Grande, eles me visitam. Se eu venho para cá, eu faço questão de ver todo mundo. Afinal de contas, eu também já morei em Três Lagoas, já fiz parte dessa comunidade. Então, boa tarde, Três Lagoas. Que delícia, Isabel. Obrigado mesmo. E assim, eu queria avisar já de primeira mão que tem muita coisa. Eu vou contar um pouquinho da trajetória da história da Isabel. Isabel, campograndense, mas que já morou em Três Lagoas bastante tempo. Conheci ela fazendo palestras lá no grupo da Fraternidade José Xavier. Olha que legal. Isabel, época boa, né? Nossa, quantas saudades. Eu morei em Três Lagoas de 1988 até 1998. Na verdade, a gente veio para Três Lagoas para passar uma chuvinha só aqui. Meu marido veio fazer umas obras na cidade. E eu fui ficando. E não queria mais ir embora. Mas eu tive que voltar para Campo Grande por causa de algumas responsabilidades. Mas ficou muitas saudades. Eu sempre que posso, eu venho visitar os amigos. Maravilha, você foi das pioneiras aqui em treinamento comportamental, inclusive do Grupo Agita, né? Logo do começo, lá no comecinho do grupo. Acompanhei o crescimento do Grupo Agita, estive presente desde das primeiras estratégias que o Wesley, na época era sozinho, né? Não tinha esposa junto ainda aqui, que o Wesley montava para melhorar a gráfica que ele tinha. E ele tinha sérias pretensões no futuro. E eu, como coaching, né, eu fui coaching durante muito tempo da gráfica. Eu até esqueci o nome, como era a gráfica antes. Criativa. Gráfica criativa, verdade. Faz tanto tempo, gente, desculpa aí a minha memória. E eu acompanhei ele enquanto gráfica, e ele ainda fazia aqueles outdoor na cidade, né, fazia bastante trabalho impresso, tinha uma equipe grande. E eu já trabalhava, na época, como consultora empresarial. E eu falei, Wesley, você vai ser meu cobaia. Olha isso. Eu estava começando delícia. Nessa profissão de consultora empresarial. Então, eu vinha para Três Lagoas para dar algumas ideias para ele e acabei somando, né? Porque ele já é uma pessoa muito inteligente, o Wesley é um empreendedor nativo. Está no sangue. Então, eu só dei algumas dicas para ele, na verdade, o resto ele caminhou tudo sozinho e terminou aí nessa maravilha que nós estamos vendo hoje, o Grupo Agita. Um dos maiores veículos de comunicação do Mato Grosso do Sul, graças a Deus. Parabéns a todos vocês. Ele só chegou aqui porque tem uma ótima equipe. Com certeza, obrigado. Isabel, quem veio primeiro? A psicóloga, a coach, a psicanalista? Quem lá nasceu primeiro? Como que foi a sequência aí? Ou foi tudo vindo um atrás do outro? Olha, começou primeiro a psicóloga. Porque quando eu saí de Três Lagoas, era porque o meu filho estava em idade de começar já a estudar no ensino fundamental. Ele saiu do ensino básico, então ele queria ser médico. Falei, bom, você quer ser médico, tem que estudar numa escola especial. E aí nós voltamos para Campo Grande. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou estudar também. Aí fiz o vestibular, lá passei em psicologia. Olha isso. Era período integral, eu estudava o dia inteiro, né? Aí o meu marido ria de mim e falava, quero ver até quando você vai aguentar ficar sentado nesse banco de escola aí, sabe? Falei, não, se eu já comecei, agora eu vou até o fim. E antes de terminar o curso de psicologia, eu já comecei a fazer a especialização em psicanálise clínica. Quando eu terminei o curso, eu abri meu consultório em Campo Grande, atendi mais ou menos por um ano, bem pouco tempo. Quando eu percebi que eu não levava muito jeito para ficar trancada dentro de um consultório um dia inteiro. Sempre proativa, eu lembro que você sempre foi proativa. Muito agitada, muito Sim. inquieta.
Falei, não, eu vou fazer outra especialização. Aí eu fui fazer especialização em psicologia organizacional. E logo, assim, nos primeiros meses, eu fiz um teste lá no Sebrae, na época. E o Sebrae me chamou para compor a equipe deles lá em Campo Grande. E eu comecei assim, meio como aprendiz. Né? Mas em 2 anos eu já era uma consultora sênior lá no Sebrae, já visitava o estado todo, todas as empresas. E assim nascia a consultora. Depois falei, não, agora eu quero ser coaching. Certo. Então eu fui fazer outra especialização em coaching. Meu Deus! E como coach, eu achava bem interessante o desenvolvimento das pessoas, acompanhar o desenvolvimento das pessoas. E eu falei, puxa, eu vou começar a estudar comportamento. Comecei a fazer algumas pesquisas comportamentais, de observação do comportamento. E assim eu fui me especializando e acabei me tornando uma cientista comportamental. E assim eu fiquei 15 anos trabalhando. Aí, de repente, falei, não, agora eu cansei, eu vou aposentar. Vou fazer outra coisa. Eu vou aposentar agora. Eu já chego de trabalhar. Aposentei. Só que eu fiquei aposentada 6 meses. Não aguentou? Não eu aguentou? Falei, meu Deus, a minha vida não acabou. Meu não, Deus. Sabe? E eu agora? tinha uma inquietude dentro de mim, sabe? Ainda faltava alguma coisa que eu não sabia bem o que era, mas ainda faltava alguma coisa. Aí eu falei, vou estudar teatro. Uau! Fui estudar teatro. Nas primeiras aulas, assim, eu já gostei muito do teatro. O meu diretor falou, olha, Isabel, você leva jeito, eu vou ensaiar você para ser protagonista já da próxima peça. Uau! E era só uma terapia, hein? Você só queria uma ocupaçãozinha. Uma ocupaçãozinha. Aí eu já estreiei como protagonista. Que delícia! E eu estava no teatro, aí já me chamaram para fazer comercial de televisão também. Alguns comerciais de televisão, de supermercado. Agora eu vou ficar famosa. Agora eu vou de supermercado, ficar famosa. de coisas assim. Não, eu nunca me empolguei muito com fama, não. Era mais mesmo em eu encontrar alguma coisa que eu gostasse de fazer. Eu estou sempre buscando. Então, foi quando veio a pandemia, né? Veio a pandemia, parou o teatro, parou tudo. Ficamos praticamente Meu Deus. 1 ano sem vida própria. E eu acabei pegando a tal da Covid, contagiada pela Covid. E não tinha vacina ainda naquele tempo. Eu fui uma das primeiras. Aí a gente já vai entrar aí na segunda fase das perguntas que você vai me fazer. Essa foi a primeira fase. Assim, eu queria chegar nesse, porque, de repente, eu achei que até então ela não tinha... ela falou assim, agora ela vai só ficar ali famosa do jeito dela. Não, agora eu vou escrever livros, né? E aí, como que foi pegar a primeira folha e falar assim, agora eu vou falar sobre esse assunto? Pegou a caneta? Não foi bem assim. Não? Vamos lá, eu quero saber essa sensação, esse sentimento teu. Foi assim, então como eu já fazia o teatro há algum tempo, a Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul me chamou para fazer parte da academia, cadeira número 39. Imortal. Eu pensei, puxa... Mas eu não acho que eu tenho tanto assim para oferecer para uma academia. Não, você vai como sua experiência no teatro. Eu falei, mas nem tem tanta experiência assim. Mas vamos lá para somar com a gente. Mas tudo bem. Aí, convivendo com os escritores, as escritoras, as poetisas que compunham a academia, eu comecei a achar interessante aquele trabalho. Comecei a estudar um pouco de literatura, ler os livros de crônicas, de poesias, romances que elas escreviam. E eu pensei, será que eu sou capaz? Imagina. Será que eu sou capaz? Eu sempre gostei muito de escrever. Mas, até quando eu morava aqui em Três Lagoas, eu escrevia para a coluna daquele jornal antigo que o Wesley tinha. De vez em quando eu escrevia algumas colunas comportamental. E eu falei, vou tentar escrever alguma coisa. Aí um dia eu estava sem sono à noite, com o celular do lado da minha cama. Começou a chover umas ideias na minha cabeça. Eu peguei o celular e comecei a digitar ali, não é? E eu comecei a digitar uma poesia, de repente, que parecia que não tinha fim. Eu ia escrevendo, uma inspiração assim. Que delícia! E numa noite eu escrevi o poema que tem aí, né?
que é o Alma Sertaneja. Olha isso. Eu nunca fui uma pessoa, assim, muito de rural. Ligada ao meio sertanejo. Não, eu sempre fui muito urbana. Certo. Aí, no outro dia, eu peguei aquela poesia, olhei, falei, gente, mas será que fui eu que escrevi isso? Era muito bom isso. Não parece gente. que eu escrevi isso. Não, isso não parece comigo. Sim. Aí eu mostrei para meu marido e falou, nossa, mas que poema lindo, muito bonito. Eu mostrei para algumas pessoas, inclusive algumas colegas da academia, e elas falaram, mas olha, Isabel, isso aqui é uma prosa e tanto. Isso nem é poesia, é uma prosa. Olha isso. Né? Alma sertaneja. Foi descoberto um talento, mais Foi. um talento. Aí eu deixei aquilo no papel. Aí, um pouco, comecei a rascunhar outra poesia, um pouco outra poesia. E foi muito rápido. Foi indo, foi indo. Uma Foi, coisa eu foi puxando a acredito que, outra. acho que em menos de 6 meses na academia, nasceu o primeiro livro, Gente. O Meu Coração Poético. Ah, e tá aqui comigo, Esse maravilhoso. primeiro, Meu Coração Poético. Você gosta muito dos tons preto, vermelho e depois você vai me explicar um pouquinho esses significados. Meu Coração Poético, Poesias e Crônicas, Isabel Fiorese. Eu já abri um aqui, Inocência, olha isso. Posso falar um pouquinho? Pode. Adolescentes, primeiro amor, sentimento profundo, inocência e emoção. Sonhos intensos, carregados de paixão, olhos brilhantes, crenças num futuro que não passou de grande ilusão. Gente, pelo amor de Deus, isso é um achado. Olha que delícia. Editora Life. Editora Life. Depois, esse foi o primeiro Esse foi oficial. o primeiro oficial. Até no dia que eu fiz o lançamento desse livro, tinha várias pessoas da literatura lá dentro, catedráticos, né? E Responsabilidade. eu fiquei, assim, constrangida de ver aquelas pessoas, né? O reitor da universidade, eu nem achei que fosse tanta gente assim. Era mais para ser uma roda de amigo. E eu falei, olha, a minha literatura, ela não tem esse cunho erudito. Eu faço poesias para todo mundo, para a pessoa comum, para qualquer pessoa ler e conseguir interpretar. Então, eu não tenho essa cultura erudita, vamos dizer assim, dos grandes Daquelas poetas, daquelas antigas. formalidades, aquelas palavras que a gente às vezes nem sabe o que é. Sim. Né? Eu falei, eu não tenho esse... Eu nasci, eu acho que para escrever para as pessoas comuns, para os pobres mortais. Igual a gente que gosta de entender certinho do começo ao fim. Entender, entende? Falei, então é para essas pessoas que eu estou escrevendo. delícia. Não espero críticas positivas de vocês. Os meus versos não têm métricas, os rimas estão dispostos livremente da forma que eu acho que tem que ser. Ótimo. Então, essa é a minha escrita. Se eu estou inventando uma nova forma Mas foi a sua de escrita, inspiração, né, eu Isabel? não sei. É assim aquele que eu seu sei momento. colocar. Aqui, acho que define o seu momento. Aquele momento que você falou. É isso, aquela sua essência mais íntima, né? Então, a minha intimidade que está aqui, na verdade, não só a minha intimidade. Porque, de repente, eu percebi que o que eu escrevia fazia sentido para muita gente. Toca no coração. Sabe, as pessoas, não, eu já passei por isso também. Olha, eu me identifiquei demais. Então, eu vi que não era só eu. Cai no nosso Eu cotidiano. estou escrevendo para todo mundo. Que delícia. O sentimento de todas as pessoas estão retratadas aí nesse livro, onde todo mundo lê e se identifica. Não é só uma coisa minha, é uma coisa de todo mundo. Olha que maravilha. O primeiro trabalho, Meu Coração Poético. E nós vamos falar um pouquinho que amanhã vai ter manhã de autógrafos, tá? No sábado. E vai ser lá ali na antiga estação ferroviária. E a partir das 9h30, né? Você vai estar lá. A partir das 9h30, que é para dar tempo de todo mundo acordar, se preparar. Matar a não é? saudade da Isabel Fiorese. E conhecer Isabel, minhas obras. conhecer as obras e matar a saudade. Eu tenho certeza que... Olha, tem muita gente querendo te ver, Isabel. Sim, eu espero. Isabel, o segundo foi o Cálice? Ou foi o Guerra... o segundo foi o Guerra das Centelhas. Bom, isso daqui eu quero falar bem, com carinho com você, porque foi bem no auge, né? Os Esse foi profissionais de durante saúde... a pandemia. Uhum. Quando eu fui acometida pela Covid, no final de 2020, foi do Natal até passagem do ano, eu fiquei internada. Num hospital lá em Campo Grande, isolada. Né? Não sabia se eu ia ter
amanhã, porque eu perguntava para o médico qual é o seu prognóstico a meu respeito. Ele falava, qualquer coisa que eu te falar é mera especulação. Sim. Porque cada organismo reage de uma forma diferente. É a mesma medicação para todo mundo, mas os organismos são diferentes. Sim. Então, você pode amanhecer muito bem amanhã, como amanhã a gente precisa, às vezes, ir para a intubação. E a gente sabia, né? Quem ia para a intubação dificilmente saía de lá. Então, o medo era esse. E eu ali isolada, naquele quarto, uma febre, Mas sem a cabeça saber funcionando. o que é, assim, a cabeça funcionando. Nossa, mil. Sem saber o que ia acontecer comigo no outro dia, eu passei a observar ao meu redor. E eu vi os profissionais de saúde exaustos. A mesma enfermeira que estava de noite, no dia cedinho estava lá, porque não tinha como trocá-las, dormiam ali mesmo, né? A no demanda muito hospital. grande e não podia voltar para casa. Não, eu via aquele entra e sai de pessoas. Tinha dia que eu passava no corredor, assim, dava uma olhada naquele quarto do lado do meu, já era outra pessoa, eu perguntava, cadê a pessoa que estava ali ontem? Ah, foi entubado. Olha isso. Cadê aquele que estava aí semana passada? Ah, infelizmente, aquele veio a óbito. Meu Deus. Eu ficava naquele desespero, falava, qualquer hora pode ser minha hora. Mas eu fiquei impressionada mesmo, foi com o trabalho dos profissionais de saúde, que apesar do esgotamento, eles não perdiam a paciência. Eles tratavam a gente com um carinho tão grande. E eles falavam para mim, às vezes eu levantava, né, muito teimosa que eu sou, eu levantava e desligava aquele oxigênio um pouquinho para ir no banheiro, para não incomodar, para não chamar ninguém para ir comigo. Quando eu voltava, elas chegavam e falavam para mim, não faça isso, mulher, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque esse minuto que você fica sem oxigênio é o minuto que você pode cair ali no banheiro e não volta mais. Ela estava ali mesmo assim, ela falou, não, eu vou tirar um pouquinho, vou ali e volto. Sabe, eu achava, né, que estava bem. Sim. Então, a preocupação deles com cada doente me chamou muita atenção. Eu falei, eu preciso registrar isso. E você me contou ali nos bastidores que o nome tem tudo a ver. Chama Guerra das Centelhas, Guerra gente. das Centelhas. O que é uma centelha? Aqui logo, Pra você, deixa eu só te mostrar. agora. Aqui no início, na introdução, Certo. já explica o que seria... Prefaciado por Nelson Trade Filho, olha que legal. Nelson Trade Filho. Olha aqui, ó. Eu posso ler só esse pedacinho aqui, ó. A casa é sua. O Guerra das Centelhas, só a introduçãozinha que eu fiz. Um anjo em incursão pelo planeta Terra, junto ao seu mestre, vê uma cena estranha e inusitada e pergunta, mestre, o que são aqueles pontinhos luminosos marchando pela escuridão? O mestre responde, são os soldados combatentes da Guerra das Centelhas. Eles estão no fronte 24 horas, marchando pela saúde e paz na humanidade. Observe aquela cruz vermelha estampada nas costas do uniforme. Representa uma luta desarmada, onde a ciência, o conhecimento, a paciência, a determinação e a compaixão funcionam como agentes pacificadores da dor. Mestre, esse pequeno exército é capaz de salvar o mundo? Pergunta o anjo. Não por hora, responde o mestre preocupado. Eles estão dando o máximo de si, às vezes sacrificando a própria vida para vencerem essa luta. Mas, infelizmente, as sombras têm arrastado suas asas bem mais longe do que se esperava, abraçando pessoas incautas e incrédulas que se entregam a esse abraço sem ouvirem as recomendações da ciência e sem, ao menos, se preocuparem com as consequências desse ato para toda a humanidade. São verdadeiros suicidas. Mestre, por isso essa guerra se chama Guerra das Centelhas? É a batalha da luz da ciência contra as trevas causadas por uma doença ainda desconhecida que se aproveita da falta de discernimento das pessoas que se contaminam e saem distribuindo a doença indiscriminadamente. É isso, mestre. O mestre olhou para o anjo com ternura e respondeu, quase isso, meu filho. Tem coisas que moram no imaginário das pessoas e elas aceitam como verdades absolutas. Essa falta de flexibilidade cognitiva, aliada à falta de amor e à compaixão, causam todas as guerras nesse planeta. Inclusive essa, onde o inimigo nem mesmo pode ser visto,
mas se aproveita de todas as condições que lhe são oferecidas. Mestre, vamos vibrar por esses soldados centelhas e toda a humanidade. Maravilha, gente. Isso é... E sem falar que o livro é lindo. As cores... E você até me falou de uma curiosidade, que o livro ele foi feito em preto e branco, né? Que é para fazer essa questão dessas homenagens, a situação que estava muito grave na época, né? Depoimentos maravilhosos. A galera... perdeu, né? Você, infelizmente, alguns se perderam, né? A gente sim. perdeu muito ente querido. Graças a Deus, muitos conseguiram sair dessa, né, Isabel? Mas, infelizmente, foi, assim, arrebatador para as nossas vidas. Eu amei. Inclusive, tem um depoimento aqui de um tal de Michael Wender, tá? Que eu não sei se você quer falar um pouquinho dele pra gente. Quer falar um pouquinho do Michael Wender? O Michael. Michael Wender, desculpa. Michael Wender. Ah. Ele é um amigo muito querido, ele é poeta também. Certo. Sabe, ele já tem livro publicado de poesias. E, por um acaso, ele é gerente de um cemitério. Olha isso. Em Campo Grande, um grande cemitério. E a gente não podia assistir os velórios, não tinha velório na época da pandemia. Eu ficava pensando, como será que é o velório, o enterro de um ente querido que morreu de Covid, já que não pode abrir o caixão, não pode ver, não pode despedir, não pode acontecer nada. Aí eu tive, então, a ideia de... Pesquisadora que é? de pesquisar, junto ao Michael, como é que era feito esses enterros lá no cemitério. E ele até, com a alma poética, ele escreveu um depoimento numa linguagem bastante poética, falando a respeito de como era a despedida das pessoas, de seus entes queridos, na hora do enterro. Foi uma situação tão complicada, né? Inusitada. Porque, assim, afetou desde todas as classes, todas as famílias, independente. Eu falo que deu um reset mesmo, né, na humanidade, porque você não via dinheiro, você não via classe social, idade. E, assim, eu acho muito bacana... Remédios. Eu acho muito bacana você falar da classe da saúde, eu sempre falo isso, porque nós aqui, a gente defendeu muito essa questão. Eu até comentei com você nos bastidores, as pessoas, às vezes, no desespero, falavam mal da classe médica, da classe da enfermagem. Eu falo, gente, essa galera tá tão ali quanto a gente, ou até mais. Por quê? É o que você falou, eles estão ali em turnos triplicados. Eles têm família, têm filhos... E, assim, foi um presente. E familiares doentes também, às vezes. Isso foi um presente que a Isabel fez para toda essa classe da saúde. Eu amei essa iniciativa, amei a história do Michael, que eu até errei o nome, eu falei, E ele está aqui nos nossos bastidores, ele não quis aparecer, por isso que eu quis fazer essa homenagem para ele, né? Acho que foi mais que merecida. Que bacana. Isabel, E esse livro, O Guerra das Centelhas... Vamos falar do Guerra das Centelhas mais um pouquinho, isso. Ele foi utilizado no Congresso Nacional quando teve a CPI da Covid. Certo. E eu ganhei uma moção honrosa lá do Congresso e também da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Que delícia. Por ele ter sido considerado uma ferramenta de pesquisa e de sensibilização pública. Uau. Então, as pessoas, quando lê os depoimentos sofridos das pessoas que passaram por essa epidemia, por essa doença, deixando ali seus depoimentos, eles passaram a se cuidar mais um pouco, conseguiram compreender o sentimento e o sofrimento, que é, né, sair totalmente descuidado por aí, sem máscara, sem lavar as mãos. Eu falo para você, aqui tem, o Nelson Traz, ele deu depoimento, Carolina Figueiredo, médica do SAMU, o Renato Barbosa de Oliveira fez até a foto que você falou de máscara, né, na época. Ele foi um dos acometidos pela doença. Olha isso. Né? Essa história triste desse rapaz que ficou doente, e quando saiu do hospital tinha perdido a mãezinha também de Covid. Você teve um caso que você falou que a família inteira também... Teve um caso esse último aí, de uma jornalista... Susan Benites, jornalista. Que perdeu a mãe, o pai, o irmão, depois a sogra. Meu Deus. E o noivo quase morreu também, mas graças a Deus sobreviveu.
Cara, eu falo pra você que isso daqui é pra poucos. E é uma obra eternizada. Sim, porque a é galera... uma obra histórica, né? Sim, sim. Você vai estar ali... Um e registro sempre... histórico. Um registro histórico, você vai estar sempre ali. É assim, tudo bem que não foi das melhores fases, mas Não. você teve uma contribuição fantástica nisso aí. Isabel, vamos falar um pouquinho. Eu queria falar só um pouquinho do projeto Bicicleta Literária também, que você comentou comigo. Tem bastante coisa pra gente falar, viu, gente? Projeto Bicicleta Literária é um projeto que você comanda ali em Campo Grande. O projeto Bicicleta Eu achei uma Literária... ideia sensacional. Eu tenho esse projeto ali, o Maico também me ajuda, né, nesse projeto. Ele é o seguinte, a gente colocou uma bicicleta decorada, lógico, com cestos bonitos, cheio de flores. Chama atenção. Sabe, bem decorado, no saguão dos principais hotéis em Campo Grande. O que carrega essa bicicleta? Livros de escritores do Mato Grosso do Sul, só do nosso estado. E qual que é o objetivo desse projeto? É a divulgação dos nossos autores, da nossa gente. Temos aí escritores maravilhosos, totalmente desconhecidos. Então, as pessoas vêm, se hospedam naquele hotel, falam, olha só que interessante essa bicicleta aqui, vamos dar uma olhada. Vou ficar uma semana aqui, às vezes vim acompanhar alguém só e vou ficar aqui no hotel sem fazer nada. Então, ele vai lá e começa a folhear os livros que tem na bicicleta, conhecer o trabalho dos escritores, um pouco dos escritores. E, muitas vezes, eles ligam para mim, que eu deixo meu contato, pedindo, olha, quero comprar um livro desse, esse eu posso levar? Não, falei, isso aí é só um expositor, mas eu posso falar com o autor, o escritor, e ele vai aí levar um livro autografado para você aí no hotel, né? E assim a gente já mandou livros de escritores para a França, para Portugal, para os Estados Unidos. Teve um livro que foi para os Estados Unidos para servir como alfabetização de alunos brasileiros. Olha, que maravilha! Nos Estados Unidos. Então, eu tenho um livro meu que foi para a Holanda. Então, quer dizer, um intercâmbio muito interessante. Eles levam as nossas obras para outros países, né? E, graças a isso, por exemplo, eu tenho já 2 crônicas minhas que vão ser publicadas em Portugal, né, na Europa. Uau! E traduzido para a língua lusitânia, lá para a língua portuguesa. Que delícia, gente. Então, Isso é aquela moça que fez aquele comercial lá, que falou, vou ficar famosa. Não tem problema, mas tá ficando mais famosa ainda. Agora internacional, né, Isabel? É devagarzinho, né? Um degrauzinho. São coisas assim que a gente não planeja. Eu faço as coisas porque eu gosto. Eu ia te perguntar isso agora. Você não planejou nada. Foi acontecendo. Não, nada. Eu achei que eu fosse aposentar e fosse só viajando. Olha isso. É o planejamento que a maioria faz. Não consegue. Eu me lembro quando minha mãe falou de aposentar, eu falei assim, será que ela vai conseguir? E não, ela fica inquieta e ela quer fazer. E, Isabel, você tem o seu terceiro livro aqui, O Cálice de Versos Livres, eu achei muito legal. Tem uma parte aqui que você falando sobre a bicicleta, que eu achei muito legal, que eu fiz uma comparação da robótica. Deixa eu lembrar aqui. Geração robótica. Hoje, tempos tecnológicos, né? Vivemos tempos tecnológicos, assim... Era da informação. Exato. Eu tenho um afilhado de 8 anos, o João Pedro, e ele ama um celular, televisão, daquele jeito. Livro, nessa época, é um desafio? Aquela perguntinha básica, né? Depende da idade da pessoa. Depende da idade. A gente gosta do livro, viu, Isabel? Olha. Depende da idade da pessoa. Essa geração robótica, essa crônica, eu escrevi em observação aos nossos jovens. Certo. Eu percebo, por exemplo, que hoje em dia você pega uma criança de 6 anos de idade e todas elas, quer dizer, a maioria, né, tem um celular, tem um videogame, tem um notebook. E tudo que elas precisam saber está ali dentro do aparelhinho. Sim. Então, elas não conversam mais, elas não interagem mais. Não precisa de mais ninguém. Sabe tudo que está acontecendo no mundo ali no botãozinho, só no botãozinho. Se você pega uma criança dessa
e pede para ela interpretar uma leitura, elas não conseguem. Se você pega uma criança ou um adolescente e leva para assistir uma peça de teatro, eles não conseguem compreender a mensagem, nem tem paciência de ficar sentado ali. Se você leva um adolescente desse numa exposição de artes plásticas, de pintores, eles olham a pintura abstrata assim e falam: eu posso fazer bem melhor do que isso aí, bem melhor do que eu faço. Porque eles não conseguem compreender a essência, a profundidade daquela obra. Mas por que acontece isso? É culpa deles? Não, não é culpa deles. É culpa da evolução. Eu vou dizer assim, talvez seja culpa até da educação. Sim. Porque eu fui uma dessas que, quando meu filho era pequeno, para ele ficar bonzinho, quietinho, eu dei um computador para ele, eu dei um celular para ele, dei um videogame para ele. Fica ali, tranquilo, está se divertindo. E, sabe, não dava trabalho para a gente. Só mais tarde eu fui compreender o quanto isso influenciou na vida dele. Sim. Porque hoje em dia ele é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento. Ele só trabalha muito bem se for sozinho. Olha que coisa. Né? E você ele fala é um disso, gênio e você tem outra crônica sobre isso também. Ele é um gênio da tecnologia. Olha. Ele é um engenheiro da computação. Engenheiro da tecnologia. Só que ele não sabe interpretar um texto, ele não sabe ler uma pintura abstrata, ele não tem a paciência para ir no teatro. Por que isso? Porque ele não desenvolveu o pensamento abstrato. Ele só desenvolveu o pensamento concreto. Que é o prático. Que é a tecnologia. A tecnologia. Você fazer e já ter a resposta ali já na mão. hora, entendeu? Então, eu não preciso nem mentalizar isso, porque a hora que eu quiser, tá aqui. Se a gente analisar, né, Isabel, na nossa... Eu falo nossa porque quem tem mais de 30 para trás, 30, 40, 50, a gente viveu a mesma época. O professor dava uma tarefa, um trabalho, você fazia o quê? Biblioteca, reunia os amigos, fazia grupo e desenvolvia o teu trabalho escrito ou datilografado. Eu adoro falar que eu fiz datilografia. Então, você nem é tão velho assim. Eu já tenho passei dos 40 já. Eu sou dessa geração aí que pegou. E assim, eu não me arrependo de nada. Era tão bom pegar a bicicleta e ir para a biblioteca fazer isso. É diferente hoje, né? Completamente. Eu fui... Nossa, vamos dizer assim, eu gostava. Meu lugar predileto, desde criança, sempre foi uma biblioteca. Eu viajava nas histórias de Monteiro Lobato, sabe? Nas poesias de Gonçalves Dias. Amava aquele mundo. Quer dizer, você aprendeu a desenvolver o seu pensamento abstrato. Exato. Interpretar. É o que não acontece mais hoje. Ia numa enciclopédia Barça, lembra? Delta, meu pai procurando... você sabia a ordem alfabética certinha, as letras, eu me lembro muito disso. Meu pai tinha. Fá, Fê, Fi, olha... Sabe? Então, hoje em dia, a facilidade é muito grande. Por um lado, é muito bom. Mas, por outro lado, desenvolve só uma parte do cérebro, né? Não desenvolve tudo que poderia desenvolver. Principalmente, você falou uma coisa muito, muito, muito interessante, a questão de dificuldade de relacionamento. Quantas pessoas hoje não têm esse problema? Muitas. E está aí. São 2 crônicas que eu tenho. Relacionamentos e a geração robótica. A geração robótica. E eu adorei porque o isolamento também foi compulsório devido à pandemia. Você fala sobre isso também aqui. Mas aí já é outra... Né? Porque o isolamento compulsório foi 2 anos só. Isso já vem de... É a inanição afetiva. Eu acabei de achar aqui. Olha que delícia. Este é o termo que eu criei para designar um buraco negro que as pessoas, às vezes, desenvolvem dentro de si mesmas, uma necessidade tão grande de afeto, que parece não ser preenchido nunca. Isso daqui, quem não está assim hoje? Hoje tem que se perguntar assim, né? Quem não está com alguma coisa hoje? Eu preenchi o meu vazio aí com os meus livros. Bem preenchido, gente. Tá lindo, lindo, lindo. Que delícia, Isabel. E hoje, louca ou não? Louca ou normal? Louca ou normal? Eu ainda não consegui achar a linha, a fronteira entre a saúde mental e o lado normal das pessoas. Eu estou sempre atravessando essa fronteira. Porque eu acho que é isso que dá cor na vida. Sim. É ousar, ir além. Ir além do óbvio. Reinvenção. Sabe? É inovação, é criatividade, imaginação.
Ir além, como eu fui além do que eu imaginava que poderia. Como você disse, E ainda tô indo. não era da linguagem mais rebuscada, mas da simplicidade das Sim, palavras. mas eu consegui colocar os meus pensamentos. Quando eu achava que já não tinha mais nada para fazer da vida, né? E ainda hoje eu imagino, e agora, o que que eu vou fazer? Qual será meu próximo desafio? Essa sempre é o meu pensamento. Qual será meu próximo desafio? Próximo capítulo da minha vida. É os romances, né? Ai, que delícia! Isso é gratificante ao extremo. E é engraçado, né, Isabel? A gente acha assim, eu vejo muitas notícias, muito noticiário falando assim, as pessoas mudaram tal. Tem muita gente buscando o que você está buscando. Tem muita gente igual a você, igual a gente, que defende a cultura, defende a arte, defende o abstrato. Mas eu acredito que sem isso a vida não tem cores. Sabe, fica tudo preto e branco, Sim. tudo igual. E eu sou, assim, uma pessoa que não suporta rotina, a mesma coisa sempre. Às vezes eu demoro para escrever um livro, eu até acho que eu demoro, porque eu nunca escrevo 2 vezes do mesmo jeito. Eu tenho que estar sempre modificando alguma coisa. Eu tenho essa inquietude dentro de mim. Sim. Estou sempre buscando alguma coisa, E é isso que me faz ter motivação, não é? Para ter uma vida plena. Cálice de Versos Livres foi feito agora, em julho. Em junho, o lançamento foi em junho. Prefaciado por ele mesmo? Aquele cara Meu maravilhoso, Humberto Espíndola. Meu querido amigo Humberto Espíndola. Várias referências sabe? que a gente tem. Uma pessoa que eu amo demais, Humberto. Ele tem uma alma, sabe, um pensamento tão grande, um talento imensurável. E eu sempre procuro me espelhar nele, porque o Humberto sempre me fala, eu ainda não fiz a minha obra-prima. Então, ele não para de pintar, ele não para de escrever. Nossa. A hora que você liga para ele, daqui a pouco eu te ligo, porque eu estou terminando uma pintura. Então, ele não termina nunca acaba. Ele fala, eu ainda não fiz a minha obra-prima. Entende? Adoro Humberto. Humberto é um artista que tem um nome, né? Tem um talento, e ainda assim uma pessoa muito simples. Às vezes esse é o segredo da vida, a simplicidade. Pode ser que seja, né? Eu penso muito, eu lembro que eu assistia grandes palestras e grandes palestrantes, tinha muito palco, muito lá em cima, e eu quietinho, humilde, falei, nossa, será que eu vou chegar lá? A gente tem essa coisa de criança, né? E hoje está tão mais, não sei se está mais fácil, mas está mais acessível, pelo menos para mim. Essa é a opinião da minha evolução. E, assim, é muito bacana a gente estar aqui para mostrar para as pessoas isso, né, Isabel? E você é um artista. Você é um artista, você tem que ter criatividade para fazer o que você faz, tem que ter imaginação, não é? Tem que ter dinamismo. Tem que ter talento. Sim. Tem que ter, nasceu com algo mais. Então, você é um artista também. Eu falo que todos nós somos artistas. O nosso ponto de artista. Todos nós somos artistas. Uns lá no palco, outros fora do palco, mas nós estamos representando o tempo todo. Sim. Não é? Na cozinha, no sistema, no banco, em qualquer lugar. Você não é a mesma pessoa na sua casa que você é no seu trabalho, que você é no cinema, que você é num shopping. Sim. Então, você está representando o tempo todo, então você é um artista. Sim, principalmente eu falo assim, a questão dos comunicadores, a gente, né, que a gente é dessa área, eu sempre falo para todos os meus colegas, aqui a gente vira a chave, né? A gente deixa a conta do banco, o limite do cartão lá fora, lá dentro, tal. E aqui você vira o comunicador que tem que dar a notícia, ou boa ou não tão boa às vezes. Porque às vezes pega a gente de calça curta também, né? E quando eu era psicóloga clínica, muitos clientes meus, eu já comecei minha observação como psicóloga clínica, né? Muitos pacientes meus chegavam com essa dúvida, quem sou eu? Eu sou aquele lá do trabalho? Ou eu sou aquele lá de casa, ou eu não sou nenhum dos dois. Ou é todo mundo. Sabe quem sou eu? Eu falo, gente, o dia que você conseguir essa resposta... Você me fala, me liga. Né, conseguiu a sabedoria. Você conseguiu a sabedoria, a plenitude, você atingiu a plenitude. Que delícia. A vida ela é complicada, mas ela é muito boa. Viver é... Saber viver. Saber viver, né, Isabel?
Tem algum resumo desses anos todos de experiência? O que você deixa pra galera? Eu ainda não tenho todas as experiências que eu gostaria. Eu imaginei que ela ia falar isso, gente, mas eu falei, vamos deixa dela agora. Eu ainda não fiz tudo que eu gostaria de fazer. Aí, de vez em quando eu amanheço assim, devagando. Eu falo pro meu marido, ai, tô cansada de escrever. O que eu vou fazer agora? Ele fala, não, pelo amor de Deus, você vai inventar outra coisa. Inventa mais não. Acho que eu quero ser guia turística no Mato Grosso do Que Sul. delícia! Eu quero viajar, eu quero estar em contato com a natureza, sabe? Aí ele começa a rir de mim, falando, na sua idade você não consegue mais ser guia turística, né? Porque, olha, descer aquelas trilhas, subir aquelas trilhas. E tem adaptados, a gente dá um jeito. Então, ainda tem muita coisa que eu gostaria de fazer, que eu ainda não sei o que é, mas Tá se descobrindo. que eu vou descobrir. Você ainda está se descobrindo? Ainda que eu ainda vou descobrindo. E acho que essa também é a essência da vida. Não saber tudo, né? Esperar um pouquinho de expectativa na nossa vida, um pouquinho de surpresa. Senão não tem graça. Senão não tem graça. Tem alguma novidade que você quer contar pra mim? De um primeiro romance? Ou não já pode falar nada? Já está no forno, ainda? sabe? O meu primeiro romance já está no forno. Terminei. Já dei para uma romancista fazer uma crítica, porque como é meu primeiro romance, eu não sei. Eu escrevi assim, que nem diz outro, intuitivamente. Então, não saberia dizer se está dentro das metodologias da literatura, porque um romance é um livro que vai para todas as livrarias. Sim. Tem que ter um pouco mais, né, de cuidado com isso. E ela leu o meu romance, daí um pouco ela me passou uma mensagem, falou, Isabel, eu passei a noite lendo seu romance porque eu não conseguia parar de ler. Que delícia! Foi um roteiro maravilhoso. Tem algumas coisas que precisam ser modificadas, é lógico, porque você ainda não tem experiência como romance. Mas eu estou colocando tudo pautadinho para você fazer uma correção. Depois manda fazer uma correção ortográfica. Sim, né? O planejamento todo. Sabe? Porque ela falou que né, um romance, a gente tem que fazer as coisas bem planejado, bem pensadinho. Porque vai rodar na mão de muitas pessoas. Que responsabilidade, hein? Mas eu fiquei muito feliz que ela gostou. E como é um romance espírita, né? Eu pedi também a crítica de 2 especialistas, vamos dizer assim, na doutrina kardecista. Para eles lerem e verificarem se eu não viajei demais na maionese, de repente, e sair até fora da doutrina, né, kardecista. E eles leram e me falaram, não, olha, esse seu livro, na verdade, pode servir até como base de estudo doutrinário. Uau! Até como base de estudo doutrinário. Está muito bom o seu romance. Bom, então eu tendo o aval dos 2 lados, agora vai para a correção ortográfica, né? Porque eu não sou expert em gramática. E já vamos para mandar para a editora. E eu quero... Tá quase no forno. Fazer o lançamento aqui em Três Lagoas, naquela casa que me acolheu quando eu morei aqui. Que foi lá que eu comecei o estudo da doutrina espírita, foi lá que eu descobri tantas coisas que eu não sabia. Foi uma casa que me acolheu assim de braços abertos, o Centro Espírita, lá o Grupo da Fraternidade José Xavier. Eu devo muito para as pessoas que trabalham ali, porque eles me ajudaram muito numa época difícil da minha vida. Então, eu quero fazer o lançamento lá do meu livro, né? E a maior parte da arrecadação, eu vou deixar até como doação para eles. Sim. Vou deixar meus livros lá também à venda, já uma doação para casa. E aí eu vou partir para fazer os lançamentos nas casas espíritas do Brasil. Então, tem muita novidade por aí. Por enquanto, só essa. Por enquanto, não. Tem muito. Você é inquieta, você não consegue. Eu tenho certeza que na próxima ela vai vir com mais novidades ainda. Isabel, eu tenho só que te agradecer e quero, assim, te desejar, fazer até uma dedicação, porque eu conheci Isabel numa situação muito legal. Eu era um espectador, né, seu ali, eu estava ali em pleno José Xavier assistindo uma palestra sua, não me lembro, e via você falando com a sua desenvoltura.
E sempre te admirei, eu sempre olhei aquilo, eu falei, nossa, essa mulher é poderosa. Eu não sabia disso. Então, gente, e eu ainda falei pra Ivete, a Ivete chegou em mim e falou, Isabel Fiorez vai vir aqui. Eu falei, gente, Isabel, contei pra minha mãe, né, mamãe, Isabel falou, nossa, a dona Isabel vai lá, tal. Eu falei, é ela que foi quando nós, entendeu? Ela foi me lembrando quando nós fomos assistir, e eu fui me lembrando, uma memória infantil, né, infanto-juvenil, de te admirar como palestrante, como oradora. Eu sempre olhei aquilo e falei, nossa, ela fala bem, ela é poderosa. Ficava assim. Eu falei, e hoje eu estou tendo o privilégio de conversar com você. E quero te agradecer ter topado bater esse papo comigo aqui no nosso programa. O privilégio é todo meu, não é? A satisfação enorme de rever você, de saber que você é filho da Ruth, uma pessoa tão amável, tão meiga. Me lembro dela lá do José Xavier. E deixar um abraço para a comunidade espírita de Três Lagoas, dizer que lá em Campo Grande eu continuo na doutrina. Firme e forte. Firme com meus projetos lá em Campo Grande. E eu gostaria que vocês puderem... Hoje à noite tem um teatro, né, lá Certo. no José Xavier, já comprei até o ingresso, vou lá assistir o Teatro Espírita hoje à noite. E convido a todos para estarem no lançamento dos meus livros amanhã. Amanhã, a partir das 9h30. A partir das 9h30, lá na estação ferroviária, lá naquele auditório. E que a gente possa trocar aquele abraço. Rever os saudoso, amigos. né? Rever os amigos. Eu espero todo mundo lá. E agradeço muito pela oportunidade, Edgar. A casa é sua. Você ajudou, ou inclusive você até ajudou a iniciar tudo isso aqui. Então a casa é sua mesmo, literalmente. Obrigado, boa estadia. Volte sempre que você precisar e você quiser. E nem que seja de lá, a gente faz um desse de lá, hein? Você lá ser. e eu aqui. É mesmo, agora Tá não tudo... existe distância mais, não é? O tecnológico também é bom. A geração robótica está aí. A geração robótica está aí para isso. Obrigado. Um Amada, beijo para todo mundo. Beijo para você. Obrigado. Gente, e assim termina o nosso programa dessa semana. Confere comigo que semana que vem tem muito mais Agita Social e a qualquer momento, hoje mais notícias para você. Beijo no coração.